Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. E se você está aqui, é porque você também gosta ou porque você quer aprender sobre pães de fermentação natural, não é mesmo? E nessa aula de hoje, a gente vai desvendar os principais ingredientes do pão. É isso aí, a gente vai bater um papo massa aqui sobre farinha, água, sal e, claro, o fermento natural. E é isso aí, gente. Olha só, se você estiver no YouTube, aproveita já para deixar um like. Se você também não está inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado sempre que eu entrar ao vivo ou que eu publicar um vídeo novo, que acontece frequentemente. Nessa aula de hoje, eu vou te apresentar um atalho, na verdade 4 atalhos que vão ajudar muito o seu caminho do pão, dos seus sonhos, tá? Esses atalhos, né, que eu vou te explicar hoje, são os 4 principais ingredientes do pão. Nós vamos falar sobre farinha, água, sal e fermento. Os principais ingredientes do pão são farinha, água e sal, certo? Só que se o fermento natural é uma mistura de farinha e de água, então você acha que é só misturar fermento, farinha, água e sal e pronto, acabou, você tem um pão de fermentação natural? Infelizmente não é bem assim, tá? Porque além, né, dos ingredientes, você precisa conhecer esses ingredientes. E aí você precisa ter conhecimento e método para combinar esses ingredientes. E aí você vai ter o pão de fermentação natural, que é delicioso, pode transformar a sua saúde e ainda te trazer uma fonte de renda em poucos meses, tá? Então agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabia que a escolha desses ingredientes, farinha, água, sal e do próprio fermento, podem afetar totalmente os seus resultados? Escreve aí para mim, sim ou não, que eu quero saber. Vamos lá. Então, olha, galera sabe que a escolha dos ingredientes vai afetar totalmente o resultado dos pães. Ótimo! Então a gente vai começar pela rainha, que é a farinha. Olha só, até rimou. Afinal, farinha é tudo igual? Para simplificar a resposta, eu já vou te falar que não. Farinha não é tudo igual. Anota aí no seu caderninho. Se você não tá com seu caderninho, eu recomendo que você pegue uma folha de papel e anote tudo que eu vou falar nessa aula, porque essa aula tá incrível, tá super completa. Eu vou falar muita coisa de todos esses ingredientes, começando agora pela farinha. Então, pega lá uma caneta, pega um papel e bora anotar. Combinado? Então, eu falei que farinha não é tudo igual, né? Pra simplificar, não. E para complicar, eu vou falar o seguinte, que farinhas diferentes têm características diferentes. Tem farinha com glúten, tem farinha sem glúten, tem farinha branca, tem farinha integral, tem farinha orgânica, tem farinha que não é, né, que é mais industrializada, mais processada. Tem farinha que tem um teor de proteína alto, tem farinha que tem teor de proteína baixo, tem teor de cinzas, né? Tem indicador de teor de cinza. O que é teor de cinzas? Tem farinha fraca, tem farinha forte, tá? Ou seja, farinha não é tudo igual. E se você não conhecer e não entender sobre farinhas, isso vai atrapalhar muito os seus resultados. E você vai demorar mais a chegar no pão dos seus sonhos, mesmo que você seja meu aluno ou minha aluna do curso online. Por isso que eu recomendo que você estude. Lá dentro do curso a gente tem aulas, inclusive práticas sobre farinha. Recomendo que você assista essas aulas repetidamente, até você entender, né, o que acontece com a farinha quando a gente mistura com água. E recomendo, igual muitos de vocês estão aqui, assistam essas minhas aulas teóricas, né? Que eu tô te dando aqui, cara, não tá em receita de pão, não, tá? Então é o seguinte, eu quero saber mais uma coisa. Você tem dificuldade em escolher farinhas? Sim ou não? Conta aí pra mim que eu quero saber. Se você tem dificuldade de escolher farinha, tá tudo certo. Você precisa aprender mais sobre a farinha, tá? Então eu vou te dar aqui 5 conceitos essenciais para você saber um pouco mais sobre farinha.
Então vamos anotar esses conceitos? Primeira coisa, você tem que conhecer, né, o grão do trigo. O grão do trigo tem 3 partes, tá? Ele é formado de lipídios, açúcares, fibras, minerais, proteínas, tá? Uma parte do grão de trigo, uma parte pequenininha do grão de trigo é o gérmen de trigo. Ele ocupa mais ou menos 3% de espaço no grão de trigo. O gérmen tem lipídio, gordura e tem açúcar, tá? Aí a gente tem a casca, que tem o nome de pericarpo. A casca ocupa mais ou menos 8% do grão de trigo e ela é rica em fibra e minerais. Por isso que a farinha integral é tão nutritiva, porque ela tem a casca, tá? E aí a gente tem a parte rica em açúcar e proteína, que é o endosperma, que ocupa 88% do grão de trigo, tá bom? E é lá no endosperma que a gente encontra as proteínas formadoras do glúten, que traz estrutura para nossa massa de pão, tá? Então a gente tem essas 3 partes no grão de trigo e agora você já entende, né, o que é o que ali. Uma parte tem gordura, outra parte tem fibra e minerais, a outra parte tem amido e proteína, certo? Primeira coisa. Segundo conceito essencial para você que quer conhecer um pouco mais sobre farinha. Você tem que entender que tem a farinha branca e tem a farinha integral, tá? A farinha branca tem apenas o endosperma, que é a parte que tem menos nutrientes, vamos dizer assim, que ela tem menos micronutrientes, ela tem proteína, ela é rica em proteína, é rica em amido, tá? E tem a farinha integral, que possui mais partes do grão do trigo. Ela inclui parte da casca, ela tem o gérmen, muitas vezes, ela tem o endosperma, ou seja, ela tem proteína, ela tem amido, ela tem fibra, ela tem minerais, ela tem gordura, tá? Então, a farinha integral tende a melhorar a fermentação, tanto do levain quanto do pão, porque ela tem mais nutrientes, ela ajuda, ela traz uma série de benefícios para a saúde, né? Redução de colesterol, ela aumenta a saciedade, né? Ela faz a gente ficar com a barriga cheia mais tempo, porque ela é rica em nutrientes, em fibras, tá? Então é importante você saber a diferença entre farinha branca e farinha integral. A farinha branca traz menos sabor, a farinha integral traz mais sabor, mais cor, mais textura para o seu pão. Significa então que o melhor pão é o pão 100% integral? Eu não acho, tá? Pode ser que seja para você. Eu não acho que o melhor pão é o pão 100% integral. Eu acho que o melhor pão, no quesito de farinhas, é um pão que tem um bom equilíbrio entre farinhas integrais e farinha branca, tá? Mas eu não vou falar sobre isso nessa aula de hoje. Isso eu só estou dando a minha opinião. O que mais? Farinha branca tende a trazer um miolo mais leve, enquanto a farinha integral tende a trazer um miolo mais pesado. Por quê? Porque a farinha integral, ela tem mais fibra, então a fibra vai atrapalhar um pouco essa formação do glúten. Ela também tem, sim, bastante proteína, mas a questão da fibra, da gordura, dessa mistura toda que existe, né, desses nutrientes todos aí na farinha integral, pode comprometer o desenvolvimento do glúten da massa. Não significa que a farinha integral, às vezes ela tem um pouco mais de proteína ali no rótulo da embalagem, mas isso não significa que ela tem um potencial formador de glúten maior do que uma farinha branca, que não tem muita fibra, né, e que é um pouco mais forte do que ela. Vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho nessa aula, mas eu, assim, não quero falar, porque daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de teor de proteína, mas assim, fica ligado nisso, tá? Então, por isso que muitas vezes o pão integral é mais pesado do que o pão 100% branco, tá bom? E aí, a gente tem também uma diferença entre a farinha branca e a farinha integral, que a farinha branca tem menor teor de cinzas, a farinha integral tem maior teor de cinzas. O teor de cinzas é a quantidade de minerais que restam depois
da farinha ser incinerada, tá? E aí existe uma classificação dessas farinhas em termos de teor de cinzas. Então, quando a farinha tem 0,45% de teor de cinzas, ou seja, um pequeno teor de cinzas, ela é classificada como T45. Quando ela tem 0,65% de cinzas ali depois de incinerada, ela é classificada como T65. E aí ela tem a classificação T80, T150. A T150 tem 1,5% de cinzas. E o que significa essas cinzas? Quanto maior o teor de cinzas, mais integral essa farinha é. Mais nutrientes, mais sabor, mais aroma. Quanto menor o teor de cinzas, mais branquinha, mais fininha, menos minerais ela tem. Então ela é uma farinha que é melhor para fazer biscoito, para fazer bolo, coisas mais leves. Né? Para a gente fazer pães de fermentação natural longa, é legal a gente usar farinhas de T65, T80, misturar com a T150, tá? Essa classificação é muito comum na Europa. No Brasil ela não é muito comum, não. Mas é interessante você entender o teor de cinzas, né? Menor teor de cinzas, farinha bem branquinha. Maior teor de cinzas, farinha mais integral. Tá? De uma forma simplista é isso. Beleza. Agora eu vou para um assunto que eu gosto muito, que é o nosso conceito, nosso terceiro conceito sobre farinha, que é farinha fraca versus farinha forte. Queria que você anotasse isso, tá? Tudo que eu falar aqui. Primeira coisa, farinha fraca. É uma farinha que tem menos proteína. É uma farinha ideal para confeitaria, tem mais ou menos 8 a 10% de proteína. E a farinha forte, ela tem mais proteína e ela é melhor pro pão, tá? Isso é de uma forma bem simplista. Só que não é só o teor de proteína que conta, tá? Você precisa entender a qualidade da proteína dessa farinha. A farinha normalmente tem dois tipos de proteína, gliadina e glutenina. Anota, gliadina, glutenina. Essas proteínas são proteínas formadoras do glúten. A gliadina é responsável pela extensibilidade e a glutenina é responsável pela tenacidade, pela força, pela elasticidade da farinha. Glutenina, lembra de glúten? Glúten, força, tá? Então, elasticidade, tenacidade, tá bom? Aí você vai falar assim, nossa senhora, como é que essa galera fica sabendo dessas características todas de uma farinha? Existe um teste, chama alveografia, tá? Tem um aparelho chama alveógrafo que fornece um relatório sobre a farinha, que chama alveograma, tá? Esse alveograma tem um monte de dados técnicos para a gente entender o que é que tem uma farinha, tá? E esse alveograma analisa uma série de parâmetros. Eu quero tentar resumir esses parâmetros aqui para você. Então, você vai anotar. Tem o parâmetro da tenacidade, que é elasticidade, que é o P. Tem o parâmetro da extensibilidade, que é o L. Aí tem um equilíbrio entre os dois, que é o P/L. E tem um outro parâmetro, que é o W, que é a força, ou a energia de deformação da farinha. W, força. Só você lembra disso, tá? O W é a força. Tá bom? Então você tem esses 4 parâmetros principais. E agora eu vou explicar para você o que significam esses parâmetros que a gente consegue ter por meio de um teste, né? Que nos traz um relatório que chama alveograma. Teste alveografia. Então vamos lá. O W, ele é a força, ele corresponde à força. Quanto maior o W, mais forte é essa farinha, tá? Então uma farinha fraca vai ter um W de 90 até 160. Esses números são importantes. Algumas farinhas você vai ter acesso a esses números, outras você não vai ter. Normalmente você tem acesso a esses números quando você conversa com o fabricante da farinha e ele manda para você
né, o alveograma da farinha. Mas às vezes você consegue até na embalagem das farinhas, quando são as farinhas profissionais, né, nos sacos de 25 quilos, às vezes esses parâmetros todos vêm ali nessas embalagens, tá bom? Então, beleza, o W de uma farinha fraca vai de 90 a 160. Essas farinhas são ideais para bolos, biscoitos, coisas que não exigem muito glúten. Não precisam, né, de muito glúten. Então, de uma forma assim, só para você comparar, se você pegar uma farinha de pão e for fazer bolo com ela, seu bolo vai ficar pesado. Por quê? Porque ela não é apropriada para bolo, tá bom? Você precisa de uma farinha especial para bolo, uma farinha mais fraca, com um W de 90 a 160. Nos Estados Unidos, como existe um monte de tipo de farinha, lá eles têm inclusive a farinha que chama cake flour, que é a farinha de bolo. Eles têm all purpose, que é a farinha para várias coisas. Eles têm a bread flour, que é a farinha para pão, né? Se você pegar uma farinha de pão e fizer bolo, não vai ficar bom. Se você pegar uma cake flour, uma farinha de bolo, e for usar para fazer pão, seu pão não vai dar muito certo, não vai crescer, tá? Vai virar um tijolão. Então, é muito importante saber que farinha não é tudo igual. Então, essa farinha mais fraca, com um W90 a 160, normalmente ela consegue absorver 50% do seu peso em água. Ela não aguenta muita água, em resumo. Aí a gente tem uma farinha de força média, com um W de 160 até 250. É uma farinha legal para fazer pizza, é uma farinha legal para fazer focaccia, para fazer pães de fermentação curta, de fermento biológico, né, que também não levam muita água. É uma farinha que consegue absorver lá entre 60% a 70% do seu peso em água, tá? Às vezes 65% a 75%, depende, tá? Mas é uma farinha de força média, W de 160 até 250, tá bom? Aí a gente tem as farinhas fortes, com W de 250 até 300, 310. Quando você vê uma farinha dessa, aí você fala, aí sim, aí sim, essa farinha dá para eu fazer pães de longa fermentação, dá para eu fazer pizzas de longa fermentação, porque normalmente essas farinhas conseguem absorver pelo menos 65% do peso delas em água, tá? São farinhas que aguentam mais água. E além disso, a gente tem as farinhas que são consideradas farinhas especiais, que tem um W maior que 310. São ideais para fazer pães de fermentação natural longa, tá? Tem farinha com W de 400 para cima, tá bom? Então a gente está considerando aqui acima de 310, elas já conseguem absorver até uns 90% do peso delas em água. Dependendo, se você for habilidoso, você consegue colocar mais água nessas farinhas ainda. E elas são excelentes para pães de fermentação natural longa, tá? Ou então pães cheios de gordura, pães que levam muita manteiga, muito açúcar, tá? Então, assim, você tendo uma farinha dessa, é uma farinha especial e é uma farinha que você vai conseguir fazer muitas coisas com ela, que você não conseguiria se ela fosse uma farinha fraquinha de bolo, tá bom? E aí agora a gente vai falar dos parâmetros, de alguns parâmetros adicionais. A gente falou do W, né, da força. Agora a gente vai falar da elasticidade ou da tenacidade, que é o P. O P, que é a tenacidade, é a capacidade que a farinha consegue esticar, tá? É uma resistência que ela vai ter de esticar e voltar, tá bom? Como ela consegue manter a sua forma depois de ser misturada com água. Então, o P, a tenacidade, né? Ela é a resistência que a massa oferece quando ela é esticada. Ela oferece muita resistência ou pouca resistência? Esse é o P, tá? E ele é relacionado com a capacidade de absorção de água da farinha. Ele deve ser levado em conta de uma forma proporcional ao oposto dele, que é ao L, que é o parâmetro da extensibilidade, que é a capacidade da massa de esticar, tá? Então a gente tem o P, que é a elasticidade, e o L,
que é a extensibilidade. Quanto maior o L, maior é o volume possível do pão. Todos esses números, o W, o P, o L, são conseguidos através desse teste, né, que eu expliquei para você, tá? Desse relatório do alveograma, que é feito aí pelo aparelho, pelo alveógrafo. Eles pegam basicamente um pouquinho de farinha, mistura com água, e aí eles sopram como se fosse um balãozinho e medem todos esses números. De uma forma bem simples é isso, tá? E aí eles medem, né? Se a mistura de farinha e água tem a capacidade de extensibilidade, qual que é a extensibilidade, qual que é a elasticidade, né? Qual que é a força dessa farinha, capacidade de absorção de água, enfim, tudo isso é descoberto e colocado, relacionado no alveograma, tá? E aí a gente tem o P/L, que é a relação entre a elasticidade e a extensibilidade, tá? E de uma forma geral, um P/L ideal é entre 0,5 e 0,7. Tem que haver um equilíbrio entre o P/L, tá? Porque se a sua farinha for muito extensível, ela não mantém a forma. Ou se ela for muito elástica, ela é muito dura. Aí ela não vai ter a capacidade, o pão não vai ter a capacidade também de crescer. Tá bom? Então é importante você entender os porquês desses parâmetros. E aí o que acontece? Em conclusão, basicamente é o seguinte: quanto maior o W, a força, tá? Maior o P/L, mais água e mais tempo de fermentação essa farinha vai aguentar. Quanto mais fraca a farinha, menos água e menos tempo de fermentação ela vai aguentar. Quanto menor o W. W é força, certo? Então, quanto menor a força, menos água ela aguenta. Quanto mais forte, quanto maior a força, mais água ela aguenta, tá? Então, é importante você ter essa noção. O W, o P/L, às vezes eles são colocados nas embalagens das farinhas, especialmente nas farinhas de uso profissional. Às vezes não. Aí você tem que pedir para o fabricante para ele fornecer isso para você. Normalmente eles têm os alveogramas e tudo, mas eles às vezes eles não, no supermercado obviamente não tem. Mas você pode pedir para o fabricante da marca de farinha que você compra, entra na internet, entra no site da farinha, fala aqui, eu queria ver os resultados do seu alveograma, e aí eles passam para você, tá bom? E aí você vai ter acesso a esses dados para você entender um pouco melhor sobre a farinha que você está usando. Por isso que eu falo, só aquele percentual de proteína ali na embalagem da farinha às vezes não é suficiente para você saber se ela é uma boa farinha para pão. Você depende de outros parâmetros. Você depende do W, do P, do L, do P/L, da relação entre o P e o L, entre a elasticidade e extensibilidade. Tá bom? Então vamos lá. Dito isso, a gente também tem tipo de farinha diferente, farinha com glúten, farinha sem glúten. A farinha com glúten, ela traz mais estrutura para o pão. É a farinha que a gente gosta para fazer pão, especialmente fermentação natural longa, especialmente quando a gente quer que ele cresça, tem um belo salto, né? Uma casca crocante, um miolo aerado. A gente quer essa farinha, a gente quer que ela tenha glúten, porque o glúten é que vai trazer essa possibilidade pra gente de ter um miolo leve e aerado, com alvéolos irregulares, né? Quais são os cereais que têm glúten? Trigo, centeio, cevada. E os que não têm? A farinha que não tem glúten, ela tem menos estrutura. Ela vai te dar um pão? Vai te dar um pão. Mas ela vai dar um pão com menos estrutura interna. Um pão que parece mais um bolo. Farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca. São farinhas sem glúten. Tá? E aí, o nosso quinto conceito a respeito da farinha. Farinha orgânica versus não orgânica. As farinhas orgânicas não têm pesticida, né? Elas não danificam o nosso ambiente durante a produção, como uma farinha que passa pelo processo, né, de ter pesticida e tratamentos e tudo mais. Tem também uma questão
né? Que são os nutrientes presentes no solo em que o trigo é cultivado. Cada região do país, do mundo, tem nutrientes diferentes presentes no solo e esses nutrientes vão fazer diferença no quê? No pão que você vai comer. Na qualidade desse pão, na qualidade da sua massa, tá? Então, é muito importante a gente entender que tudo isso impacta a nossa farinha e, consequentemente, o nosso pão, tá? Farinhas orgânicas são melhores para a nossa saúde, são melhores para o meio ambiente, são melhores para a fermentação. Por quê? Porque o nosso fermento gosta do que é vivo, vamos dizer. Algumas farinhas recebem enzimas nas fábricas, farinhas profissionais, farinhas americanas. Algumas farinhas recebem um tratamento de enzimas, adição de enzimas quando estão na fábrica, e enzimas como a amilase. Quanto mais amilase tem uma farinha, mais atividade enzimática tem nessa farinha, maior a fermentação que vai acontecer nessa farinha, que vai trazer mais extensibilidade para a massa e um maior volume no pão lá no final, tá? Então, por exemplo, se você está olhando pães maravilhosos aí no Instagram, especialmente japoneses, americanos, muitas vezes as farinhas desses países têm enzimas adicionadas que ajudam a promover a fermentação, né? Promovem a atividade enzimática, promovem a fermentação. Com isso, a massa naturalmente vai ter uma extensibilidade maior e o volume do pão vai ser maior. Então não tem como você comparar um pão feito com uma farinha como essa com um pão feito com uma farinha fraquinha de fazer bolo, produzida no Brasil, ali do supermercado que você vai comprar, tá bom? Farinha não é tudo igual. 4 coisas que você precisa conhecer sobre o fermento natural, um dos grandes ingredientes do pão. Se a farinha é a rainha, o fermento é o rei. O rei levain, né? Então eu vou te falar aqui 4 coisas que você precisa conhecer sobre o fermento. 4 coisas que você precisa saber, conhecer sobre o fermento natural. Primeiro, quem é a galerinha do levain? O levain não é uma mistura de farinha e de água. Ele é uma comunidade viva de bactérias e leveduras selvagens que convivem, que estão em simbiose e elas se alimentam da farinha e da água. As leveduras fazem o pão crescer, elas produzem gás carbônico e álcool e elas gostam do calor. As bactérias ácido-láticas que moram no levain melhoram o sabor, aumentam a digestibilidade do pão, aumentam o valor nutricional desse pão. Por quê? Porque quando elas entram em contato com a massa, elas ajudam a liberar uma série de micronutrientes e a eliminar uma série de antinutrientes que estão na massa de pão. E isso é uma das mágicas do pão de fermentação natural, tá? Por conta dessas bactérias ácido-láticas. Então é muito importante que você conheça essa galerinha do levain e do que ela é capaz. Agora eu vou contar pra você o que influencia o fermento natural. Tem 5 coisas básicas que influenciam o fermento natural. Primeiro, a farinha que você dá para ele comer. Ela é branca, ela é integral, ela é de centeio, ela é forte, ela é fraca, ela é nova, ela é velha, ela é orgânica, ela é industrializadíssima. Então, a farinha vai influenciar o seu fermento. Isso é importante você saber. Número 2, a água que você dá para o seu fermento vai influenciar a performance dele. O fermento tem mais água, tem menos água? Que tipo de água que você está dando para ele? Tá? Número 3, a frequência de alimentação. Você alimenta mais o seu fermento mais vezes ou você alimenta ele menos vezes? Isso influencia a performance do seu fermento. Outro fator que vai influenciar o seu fermento é a temperatura. Tá frio, tá calor? Isso vai afetar o seu fermento. Lembra quando a gente era criança, que a galera falava pra gente assim, na hora de fazer pão, coloca o pão num lugar longe da corrente de ar, né?
para quê? Para influenciar a fermentação do pão. Então é muito importante você entender que a temperatura influencia o seu fermento. E por último, aonde o seu fermento mora? Ele mora em temperatura ambiente ou ele mora na geladeira? Se ele morar na geladeira, ele vai ter características específicas. Se ele morar em temperatura ambiente, ele vai ter outras características, tá? Então é muito interessante você entender os fatores que influenciam o seu fermento. Eu não vou detalhar todos esses fatores aqui hoje, mas eu quero que você saiba que esses 5 fatores influenciam o seu fermento, tá bom? Como que o fermento natural afeta o seu pão? Essa é mais uma coisa que você precisa conhecer do seu fermento natural. O seu fermento vai afetar algumas atividades, algumas coisas que acontecem no seu pão. Primeira coisa que ele vai afetar o seu pão é a fermentação, é a velocidade da fermentação do seu pão. Outra coisa, o sabor. Ele pode ser ácido, mais acético, né? Pode ter um gosto mais puxando para o vinagre. Ele pode ser mais lático, puxando para o gosto do iogurte. Ele pode ser frutado. Pode ter um gostinho ali no fundo ali de banana, por exemplo. Tá? Ele pode ter até puxar para o gosto de chocolate, de castanho. Tá? O fermento tem o poder de trazer sabores diferentes para o seu pão. Por isso mesmo que muitas vezes você vai comer um pão de fermentação natural de um lugar e aí você come de outro lugar, de um padeiro, de outro padeiro, os gostos são totalmente diferentes. Tá? O que mais? Além do sabor e da velocidade de fermentação, textura. O seu fermento vai influenciar se a sua casca é mais grossa, se a sua casca é mais fina, se o miolo do seu pão tá mais elástico, tá mais macio, tá mais leve, tá mais pesado, tá? O fermento influencia tudo isso. E o fermento também influencia o salto de forno, que é o crescimento do pão. Olha só, tá vendo que legal? Porque que é importante a gente ter conhecimento? Conhecimento é poder, como disse Francis Bacon. Eu adoro essa frase. Vamos lá. O que mais? Mais uma coisa que você precisa, né, conhecer do seu fermento aqui. Eu coloquei aqui 4 coisas que você precisa conhecer do seu fermento. A 4ª coisa que você precisa conhecer do seu fermento são as coisas que você tem que conhecer do seu fermento. E aí eu queria que você anotasse, né, o que você deve conhecer do seu fermento natural. Primeira coisa, quais são as proporções de alimentação possíveis do fermento natural? Como que você consegue fortalecer o seu fermento ou enfraquecer o seu fermento? Os tempos de fermentação do seu fermento você precisa conhecer. Os volumes usuais de crescimento dele, tá? Eu tô aqui com um fermento que está em processo de queda, mas olha só, olha como é que ele tá lindo, maravilhoso, cheio de bolhas, né? Mas ele já passou do ponto de uso aqui, já tá começando a cair, tá com um aroma maravilhoso. Inclusive, é uma das coisas que você tem que conhecer é o cheiro do seu fermento, os cheiros do seu fermento, tá? Qual que é a farinha que o seu fermento mais gosta? Você tem que conhecer. Qual que é a água que o seu fermento mais gosta? Como que a temperatura afeta o seu fermento? E o seu fermento é previsível? Você tem que conhecer a previsibilidade do seu fermento. Quanto que ele cresce, em quanto tempo, se ele te dá bons pães quando ele está naquela característica, com aquele cheiro, tá? Então você precisa ter esse conhecimento a respeito do seu fermento natural. Como que você vai adquirir esse conhecimento? Primeiro você tem que entender os parâmetros que você tem que conhecer e depois você tem que entender como cuidar. E aí sim você vai colocar a mão na massa para ver essas coisas todas acontecendo. Tá bom? Então a gente falou aí do nosso rei do Levan, a gente falou da nossa rainha e a gente falou do rei. Agora a gente vai falar da água. Você acha que a água é apenas um ingrediente do pão?
Fala pra mim aí, sim ou não? Conta pra mim. A água não é apenas um ingrediente do pão, ela não é apenas mais um ingrediente. A água desempenha funções muito importantes na fermentação e na massa de pão. Então anota aí, eu vou te falar 7 funções da água numa massa de pão. Função número 1, a água dissolve os ingredientes secos, tá? Ela serve para misturar, agregar os ingredientes. Beleza? Simples, óbvia essa função, mas essa é uma das funções da água. Função número 2, ela vai criar um ambiente propício para as atividades enzimáticas que vão trazer o quê? A fermentação da sua massa. É por causa da água que existe fermentação. Sem água não existe fermentação, ok? Número 3, a água ajuda a definir e controlar a temperatura da massa de pão. E isso altera a fermentação, porque a fermentação é alterada, é influenciada pela temperatura. Tá? O que mais? A água é fundamental para a formação do glúten. Número 4, sem água, sem a farinha misturar com a água, a gente não tem formação de glúten. Muito importante você saber disso. Daí, número 5, com isso, a água afeta a estrutura da massa e, consequentemente, do miolo do seu pão. Justamente porque ela é fundamental para a formação do glúten. Número 6, é por causa da água que existe o miolo do pão. Ela permite a formação do miolo, tanto pela estruturação da massa, quanto por ela formar vapor quando o pão está dentro do forno. Tá bom? Então a água ajuda a formar o glúten, estruturar a massa e ainda permite a formação do miolo quando a massa entra no forno. E número 7, ela vai favorecer o crescimento, o salto de forno dos pães por meio da hidratação correta, ou seja, da quantidade correta de água sendo misturada nessa massa e em forma de vapor, porque no forno a água se transforma em vapor, né? E ajuda no crescimento do seu pão. Promove o salto de forno do seu pão. Massa, né? Agora, que você já sabe as funções da água, qual a quantidade ideal de água para uma massa de pão? Eu vou falar aqui para você, né, dessa relação de quantidade de água versus um monte de coisa, tá? Primeira coisa, qual a quantidade ideal de água para uma massa de pão? Depende da fórmula, depende da farinha, depende se o pão é feito em máquina ou se ele é feito de forma artesanal, manual, tá? A quantidade de água, ela depende de muitos fatores. Você que já assistiu essa aula desde o começo, você sabe que a farinha é um fator influenciador gigante para a quantidade de água, porque a farinha tem várias características, certo? Então, não tem como eu te precisar aqui a quantidade de água. Ela varia e ela depende. Mas eu posso te dizer algumas coisas. Que a farinha branca, fraca, precisa de menos água. A farinha branca forte precisa de mais água. A farinha integral consegue absorver mais água, porque ela também tem fibras que absorvem água, tá? E eu também posso te falar que quanto mais água tem numa massa, mais atividade enzimática e maior é a fermentação, tá? Então, uma massa mais hidratada, uma massa que tem mais água, tende a fermentar mais rápido do que uma massa mais forte, com menos água, com menos hidratação. Então, é importante você saber isso, tá bom? Beleza, e aí a gente vai chegar na temperatura ideal da água. Olha só quanta coisa a gente tem que saber sobre água, né? Qual a temperatura ideal da água? A temperatura ideal da água vai variar.
de acordo com a técnica que você usar, de acordo com o ambiente que você está, de acordo com a farinha que você usa e com as receitas, com as fórmulas, tá? Então, é muito importante você perceber o seguinte, né? Que na fermentação, na panificação, tudo é conectado, né? Então, se você, por exemplo, vai sovar uma massa numa masseira, provavelmente você vai ter que usar uma água bem mais fria. Por quê? Porque essa sova é mecânica. Quando existe uma mistura mecânica, há um aquecimento, né, mecânico da massa. Então, normalmente a gente usa água fria, água gelada. Quando você vai misturar a massa à mão, você não precisa. Quando está muito calor, quando está muito frio, a temperatura da água vai variar, tá? Então é muito importante você saber que a temperatura ideal da água vai variar e ela vai te ajudar. Sabe o que vai te ajudar a entender a temperatura da água ou a determinar a temperatura da água? É a temperatura desejada de massa. Tem uma sigla, TDM, temperatura desejada de massa. Em inglês chama DDT, Desired Dough Temperature. Essas siglas estão em livros de panificação. Não fui eu que inventei. E a temperatura desejada de massa, ou seja, a temperatura desejada de fermentação, varia entre 24 e 26 graus. Tem padeiro que prefere 24, tem padeiro que prefere mais quente, 26 graus. Eu gosto de uma temperatura um pouquinho mais alta, quando eu estou trabalhando com pão de fermentação natural. Por quê? Porque por causa do fermento natural, porque as leveduras gostam de calor, só que no fermento natural a gente tem, comparativamente com o fermento biológico, muito menos levedura. Então, eu prefiro trabalhar com uma temperatura de 26 graus da minha massa. Então, se você estiver num lugar que está muito frio, você tem que usar uma água mais morninha para você chegar ali naquela temperatura. Se estiver num lugar muito quente, usa uma água mais fria para você manter a sua massa nessa temperatura, nessa janela, 24 a 26 graus, temperatura desejada de massa durante a fermentação, tá? Lembra que quanto mais quente, maior é a fermentação. Beleza. Isso, inclusive, nossas avós já falaram pra gente, né? Então, beleza. Agora, você acha que acabou? Informação de água aí? Acabou não. Tem tipos de águas diferentes. Primeira coisa que tem que saber sobre a água, quando a gente está falando aqui de fermentação natural, é muito importante que você trabalhe com uma água com pH abaixo de 7. pH ácido. Por quê? Porque favorece a fermentação, tá? Seu fermento natural tem um ambiente ácido, então é interessante você trabalhar com a água que tem um pH ácido. pH abaixo de 7. Como que você vai saber isso? Se você está trabalhando com água mineral, é só você procurar lá na embalagem da água mineral pH, e você vai ter esse pH, tá bom? Beleza. Aí a gente tem água destilada. Que é água destilada? A água destilada, ela consiste, né, naquela água que foi evaporada, perdeu todos os minerais, é uma água que não possui sais minerais na sua composição e, portanto, ela não é recomendada nem para beber. Por que eu faria pão com água destilada? Ela não tem sais minerais. Ela é uma água usada em processo de indústria, né? Processos químicos, que não pode ter reação de minerais ali. Nós queremos sais minerais na nossa água, tá? Os sais minerais ajudam, auxiliam a fermentação. Então eu não vou usar água destilada no meu pão, tá? Eu tenho água dura, que é a água mineral de nascente, é uma água rara, uma água cara, é uma água que tende a fortalecer o glúten, mas ela não é uma água usada comercialmente, não é uma água que a gente tem acesso normalmente. Aí tem a água mole, que a água mole, você fala assim, nossa, a água mole então é ruim. Vamos lá, a água mole, ela tem menos minerais, ela é uma água que pode enfraquecer uma massa de pão, ela pode causar uma massa pegajosa. Mas sabe que água que é essa? Essa é a água das cidades, é a água encanada, tá? É a água que a gente mais usa. Aí você vai falar, mas pô, então como é que eu vou usar essa água mole aí, essa água encanada para fazer pão se ela vai atrapalhar a minha massa? Você vai usar como todos nós usamos. Você só vai saber balancear, equilibrar, né, o uso dessa água. Então, você vai provavelmente ter que usar menos água nas suas massas. Talvez você pode aumentar um pouquinho o sal, porque o sal tem minerais, tem sais minerais.
Se você usar uma farinha forte, isso vai te ajudar. Ou se você, como eu falei, usar menos água quando você estiver trabalhando com farinhas fracas. E é por isso que padaria usa melhorador em pão também, por causa da água, tá bom? Então é muito importante você saber isso, que a água mole é a água que a gente usa, normalmente. E aí tem a água clorada, que tem muito cloro. Aí no caso, assim, se a sua água tem muito cloro, tá numa região que tem muito cloro, você vai deixar evaporar um pouco essa água antes de usar. Coloca num recipiente aberto, deixa ela aerar. Vai aerar, as padarias fazem isso, tá? Elas têm uns tanques de água para aerar a água, tá? Justamente por isso, para tirar o excesso de sais. E aí, você também pode compensar aumentando um pouco a quantidade de fermentos, se você tem problema com a água muito clorada. Tô falando isso se você tiver problema com a água clorada. Se não tiver problema, tá tudo certo, não precisa fazer nada, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente fala da água, para você entender que, né, a gente tá falando de pão, né, a gente tem que estudar, a gente fala de química, a gente fala de biologia, né, tudo a ver. É tudo junto, é tudo conectado, tá? Uma pergunta que eu vou fazer pra você, muito importante. Afinal, você pode pular o sal numa receita de pão? Sim ou não? Pode. Ah, você não come sal, você não gosta de coisa salgada, você não pode comer sal, né? Às vezes o seu médico falou, você não pode comer comida com sal, não pode comer comida salgada. Pode pular o sal? Sim ou não? Eu vou te falar as funções do sal. Aí você vai entender e decidir se pode ou não pode pular o sal, tá? Então vamos lá, anota. Função número 1, o sal melhora o sabor do pão. Bem óbvia, mas o sal melhora o sabor do pão, tá? Então função número 1. Função número 2, você acha que ele só serve para melhorar o sabor? O sal pode promover a fermentação, ele pode ajudar a fermentação quando colocado na quantidade correta, porque ele tem sais minerais que auxiliam a fermentação. Além disso, número 3, o sal controla, regula a fermentação, tá? Para o pão não fermentar em excesso. Número 4, o sal fortalece o glúten da massa. Se você já faz pão, talvez você tenha percebido que quando você coloca o sal e mistura, a massa dá uma endurecida. Para de ficar melequenta, grudenta na sua mão. Por quê? Porque o sal fortalece o glúten, tá? E isso ajuda na estrutura da massa do seu pão. O que mais? Número 5, ele melhora a cor do miolo. Número 6, o sal atua como um conservante natural do seu pão. O sal é conservante, né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o sal é conservante. E a colocação do sal numa massa de pão já vai ajudar a gente a conservar esse pão depois de assado, tá? Então essas são as funções do sal. E por último eu vou te dar uma recomendação do tipo de sal, né? Eu gosto de usar sais marinhos, tá? Pode usar o sal rosa, sal não refinado, sabe esse sal ultra refinado aí, não é muito legal. Usa um sal marinho, você vai ter melhores resultados, tá? Então, para acabar com todas as dúvidas, não pula o sal. O sal é essencial para o seu pão de fermentação natural. Não pula o sal. Ah, mas o meu médico falou que eu não posso comer sal. Você vai pôr tão pouquinho sal na sua massa em relação, né, à quantidade de todos os ingredientes que não faz mal. Tá bom? Então, não pula o sal. O sal é essencial e ele tem uma série de funções importantíssimas para você ter bons resultados no seu pão. Beleza? Então, tá bom. Aí aqui, eu coloquei aqui, né, um ingrediente bônus, que é o acelerador do seu sucesso, que é o método. Como que você desenvolve um método? Como o método que eu ensino para os meus alunos. Primeiro você tem que observar alguma coisa. Aí você vai ter que entender, questionar o porquê, o como essas coisas acontecem.
a composição daquilo que você está observando, para que aquilo serve, o que aquilo faz, quais são os fatores que vão influenciar aquilo que você está observando. Aí você vai elaborar hipóteses, você vai responder perguntas, as perguntas do entender ou questionar, você vai responder essas perguntas. Aí você vai experimentar. Você vai falar, beleza, agora eu quero esclarecer as hipóteses que eu elaborei. Vou testar. Aí você vai analisar o que você testou. Você vai analisar os resultados dos seus testes. E aí você vai fazer as suas conclusões, elaborar teorias, vai concluir com base em dados. É assim que a gente desenvolve um método, tá? E no caso do pão, é muito importante você ter método, você ter um conhecimento aplicado em forma de método para você ter bons resultados, tá? E o método é totalmente diferente de uma receita. Com um método você pode, depois que você adquire, né, conhecimento e método, você pode fazer qualquer receita. E não ao contrário, tá? Se você não tem experiência, conhecimento dos porquês da fermentação, a receita não vai te dar as informações necessárias para você fazer um bom pão. Mesmo que você tenha a melhor farinha, a água certa, o fermento mais forte do mundo e o sal, tudo certinho. Tá bom? Na maioria das vezes a resposta para o seu pão dos sonhos não está na receita, está no entendimento das bases da fermentação e no método que você usa. Tá? A receita é uma coisa muito simples. É uma lista, tá? Mas o que a gente vai fazer vai depender de conhecimento e entendimento do método. O método, o que vai acontecer? Você vai se capacitar, você vai executar um processo, você vai poder testar, você vai poder aplicar esse mesmo método em várias receitas. E é isso que vai ajudar você na evolução e no entendimento da fermentação. Tá bom? Então, é muito importante você concluir disso tudo aí. A conclusão é o seguinte: você aprende muito mais rápido quando você conhece os ingredientes da massa de pão, quando você conhece o seu fermento, né? E quando você conhece o processo, o método de se preparar uma massa de pão, né? E é isso, eu quero incentivar você a adquirir conhecimento, a se capacitar. Você vê, né, que tem tanta coisa pra gente aprender nessa vida e isso é tão maravilhoso, né? Eu quero poder ser a companheira de vocês nesse processo, tô aqui para isso, né? Muito obrigada pela presença e até a próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau, pessoal!